Maravilhoso Senhor, nós agradecemos imensamente por mais um dia de sábado nas nossas vidas, por mais um lindo dia, pela possibilidade de estarmos aqui saudáveis e prontos para conhecer mais, Senhor, para nos informar mais, para receber da Tua palavra e da Tua vontade, para que possamos internalizar, para que possamos querendo nos abrir para receber as informações, para entender melhor e assim viver melhor, e buscar o grande ideal que é a igualdade, o ideal que foi colocado por vós para o nosso bem. Estamos muito distantes disso, mas desejosos, Senhor, de conhecer mais e assim poder viver conforme a igualdade determinada por vós para nosso bem. Agradecemos por tudo, Senhor, e pedimos uma dose redobrada do seu Santo Espírito entre nós, conosco, em mim, Senhor, para que eu possa passar segundo a tua vontade. Te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Infelizmente, não vai ser possível dividir também a tela no sentido de vocês me verem. O computador está com problema na câmera e se eu coloco o celular está dando microfonia. Então, para evitar que a gente tenha problemas no entendimento, né, do estudo, que é o mais importante, por hoje, apesar de ser a primeira apresentação, eu não vou estar aparecendo para vocês. Tá bem? Então, nós vamos falar que Deus não tem gênero. Eu gostaria que pudéssemos estudar e, sobretudo, fazer perguntas sobre este assunto que a anciã Tess e Parminda, o ancião Parminda, falaram na última Campal no Brasil, está mais baseado nos vídeos que eles falaram na Campal do Brasil, mas também, depois da Campal do Brasil, tem sido desenvolvido esse assunto para nós. Inclusive, ontem, a nossa anciã também nos trouxe mais luz a respeito do assunto. Eles falaram sobre gênero, estão falando sobre gênero, é um assunto muito interessante. Os pensamentos que eles compartilharam na Campal foram muito importantes e, desde então, nós temos recebido mais e mais informação e devemos procurar entender melhor, conhecer melhor sobre isso, estarmos abertos para quebrar os muros que nós temos em nós com as nossas ideias já pré-concebidas. E não é só interessante, mas eles mesmos falaram que entender o assunto do gênero nos permite compreender a igualdade. A anciã Tess menciona em um dos vídeos que a gente ainda não compreende igualdade por ter uma má compreensão do gênero. Por isso, gostaria que nós pudéssemos estudar esse assunto. Vamos partir do ponto em que Deus, Filho, Espírito Santo, e nem os anjos têm gênero. Isso foi o que eles falaram. Então, de onde tiramos o conceito de que Deus é homem? Alguém tem alguma ideia? Do fato de Jesus, de ele chamar a seu pai com esse termo, né? Pai, padre e tal. Não, mas eu acho que veio antes. Eu acho que é uma visão judaica, patriarcal, que colocava em Deus um homem. Também, claro, Abraão também recebeu anjos que eram homens, né? E tal, enfim. E a gente pode colocar até assim que a primeira aparição de Deus na Bíblia, a primeira menção de Deus na Bíblia, né, é em Gênesis. E Deus é mencionado pela primeira vez em Gênesis 1:1.
E nós lemos em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então já vemos Deus ali como um criador, certo? E vendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, não nos diz de gênero, mas nós temos incutido em nós, já como segundo a Lara colocou, nós já temos essa visão patriarcal também, né? O Felipe acho que falou de pai e filho. De onde tiramos o conceito de que Deus é homem? Nós partimos do seguinte: quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Se a gente pensa no contexto que Moisés vivia, que aquele povo vivia naquele tempo, sabemos que a mulher não tinha voz na sociedade. Estava submetida ao homem. E isso estava bem para aquela sociedade. Moisés, Abraão, como a Lara bem mencionou, eles iam pensar que Deus poderia ser mulher ou não ter gênero? Não. Não. Porque para eles ser homem era um privilégio, ser homem era uma honra. Então Deus também tinha que ser homem. Ser homem era sinônimo de poder também. Exato. E por que nós precisamos identificar as coisas ou a Deus com gênero? Está relacionado com a construção social que temos. Somos criados em um contexto cultural. Somos criados através de uma visão da sociedade. E essa sociedade nos diz que Deus tem gênero. E que esse gênero é o masculino. O gênero é a percepção social que temos de uma pessoa sobre o que é apropriado em relação ao seu sexo biológico, orientação sexual e outros aspectos de sua identidade. Esta percepção é determinada pelo contexto social e cultural, assim como pelas características biológicas e psicológicas de um indivíduo. Uma pessoa pode ter uma identidade de gênero diferente daquela atribuída em sua sociedade. As características que determinam o que é ser homem e ser mulher variam em nível temporal, nível de tempo, e espacial, a cultura, para a cultura ou sociedade, de cultura ou sociedade. Portanto, o gênero é fundamentalmente uma construção social, um produto social baseado em práticas e regras sociais que variam de sociedade para sociedade. É comum que o gênero seja associado somente em resposta à diferença biológica entre sexos, a partir de uma perspectiva binária, ou seja, a partir da dicotomia. Dicotomia é uma modalidade de classificação em que as divisões e subdivisões contêm apenas dois termos. No nosso caso, homem, mulher. Há uma tendência a supor que existem apenas dois gêneros, homens e mulheres. Então, nós vemos. Por que poderíamos achar que Deus é homem, baseado em uma construção social? O que me parece é porque o Deus, né, como tu começou a se conceber essa ideia, a gente tem muito Deus do Antigo Testamento, né, que essa herança judaica foi muito para a fé cristã. Me parece porque Deus, ele era uma pessoa, era alguém guerreiro, poderoso, forte, isso, aquilo. E existia a construção de que essas características eram relacionadas a homens. E as mulheres, elas eram mais relacionadas ao maternar, aos cuidados, as coisas mais, assim, frágeis e de detalhes, né? Exato, obrigada, Lara. Então, a gente coloca Deus sendo um homem baseado em uma construção social que é sexista. Eu acho que, primeiramente, Deus tinha que se colocar uma figura que a gente pudesse entender. Primeiro, se tornar... A gente imagina Deus como uma figura humana. Assim, uma forma que a gente pudesse entender. Sim. Segundo, igual você falou, desde aquela época, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vê, as mulheres não tinham relevância nenhuma. Também está falando... Então, como Deus tinha que estar numa forma acessível
para Entendo. a cultura daquela época. Se Exato. colocasse Deus sendo um cavalo, sei lá, falando, ou sei lá, Aham, Deus como certo. uma mulher falando, então não teria, as pessoas não conseguiriam entender, Certo. assim, Aham. visualizar. Aproveitando, então, Felipe, que você deu essa resposta, que características nós associamos a Deus? Eu lembro também quando Deus disse no início, ele diz, ninguém pode ver a cara dele, ninguém pode ver ele, porque se nós vemos, vamos morrer. Então, se Moisés não podia ver a cara dele, como é que o povo vai saber qual realmente é Deus? Compreende o que eu estou dizendo? Então, se Deus nem mostrou quem ele é, então esse assunto realmente é muito importante para nós Delicado, né? compreender quem realmente é Deus. Porque ele Sim. diz, se nós vemos quem ele é, nós não vamos conseguir viver. A gente vai continuar a desenvolver isso, mas muito obrigada pela participação de vocês. Mas agora eu gostaria de falar sobre as características que nós associamos a Deus. A gente pode trazer essas características dos estudos que a gente já fez sobre o touro ápis, né? Nós trazemos as características para aquilo que nós trazemos e colocamos, então, como o Felipe já falou, para a época, no início, né? Nós colocamos as características que nós associamos com o conhecimento que já havia. Então, Deus faz leis, Deus é onipotente, Deus é provedor, Deus tem autoridade, Deus tem voz, Deus é alguém que luta. Então, isso me recorda bastante mesmo a coisa do touro ápis, né? Uhum. Que é a visão que eles tinham de um Deus corajoso, forte, né? E todas as características bem próximas a um homem. Uhum. E essas características, elas satisfazem as nossas necessidades. É a característica do provedor. Na sociedade em que vivemos, as características que acabamos de falar são associadas ao homem, não só em nossa sociedade, senão que também na época em que Moisés viveu, em que Abraão viveu. Então, Deus tinha que ser homem. As características que colocamos em Deus para ele ser homem é uma percepção social, é uma construção sexista. Como seres humanos, usamos uma construção social e projetamos ela em Deus. Colocamos papéis de gênero em Deus. E o que são os papéis de gênero? Os papéis de gênero expressam os comportamentos esperados que uma pessoa supostamente deveria ter com base em seu sexo. Estes são associados à identidade de gênero de alguém, sob a suposição de que ambos devem ser iguais. Os papéis de gênero são refletidos nos direitos, deveres, tarefas e responsabilidades que são socialmente atribuídos a uma pessoa. Eles se expressam no papel na família, no trabalho, dentro de uma relação sentimental, direitos sobre os recursos, comportamentos sexuais, reprodução sexual e etc. Já apareceu ali? E eu queria perguntar a vocês, mas qual é o maior papel, considerando pelo que a gente viu aqui, de papéis de gênero? Qual é o maior papel que a gente coloca para Deus? De pai? Uhum. Nós colocamos a Deus como nosso Pai. E temos Deus Pai, Deus Filho. Ambos no masculino. É verdade que na Bíblia, no espírito de profecia, nos fala da relação de Deus e Jesus como um pai e um filho, homens. Então, nós partimos para parábolas. Nós sabemos que Deus se manifesta através de parábolas. Jesus mesmo foi uma parábola. O assunto é que pensamos nessa relação
como sendo literal, quando é uma parábola. E quando tornamos literais as parábolas, criamos modelos sexistas. As parábolas são limitadas. Não se trata de agora destruir as parábolas, senão de entender que só porque algo seja uma parábola não quer dizer que seja real. Por muitos anos, Deus usou a parábola de matar um animal para entender a natureza do pecado. As pessoas tinham que matar o cordeiro para ser perdoados dos seus pecados. Essa parábola podemos levá-la para o céu. É a parábola que Deus queria? O que vocês acham? A parábola de matar o cordeiro? Isso. Eu acho que não era uma parábola que Deus queria, porque matar um inocente para sanar o meu pecado, eu não sei se é essa a resposta. Mas Deus, sim, Rose, Deus ele pegou a humanidade pecaminosa e criou uma parábola. Ele pensou na melhor forma de aprender sobre o pecado, sobre o sangue de Cristo. E a melhor forma nessa época, nessa dispensação, foi a morte de um cordeiro. Temos também a parábola do casamento. O marido é Deus, a mulher é a igreja, e ela se veste de branco para mostrar pureza. Ele não precisa se vestir com roupa branca, porque ele já é puro. Você percebe? A mulher ela precisa se purificar. Por esse modelo que nós trazemos, pela forma da época, daquela dispensação. Então, Deus tentou a melhor forma. Deus criou essas parábolas porque sabia que era a melhor forma que as pessoas tinham para aprender. Sobre as parábolas que achamos na Bíblia, temos que entender que também estavam dentro de um contexto. Deus estava e está limitado quando criou as parábolas. A limitação é o pecado, a sociedade pecaminosa. Deus usa as melhores formas para que, de acordo com o contexto onde vivemos, possamos compreender. A Bíblia não só fala de Deus usando parábolas sobre relacionamento de pai e filho, também fala de Deus como sendo mãe. Deus usando parábolas de mulheres. Nós podemos ver em Isaías 49, 15. Mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Isaías 66, 12, 13. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então, mamareis ao colo, vos trarão e sobre os joelhos vos abrigarão. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Esses versos falam sobre Sião, mas se estão usando parábolas sobre os relacionamentos de mãe, filha, filho, a mãe seria Deus, e Sião, a filha ou o filho. O que fazemos? O que nós fazemos e dizemos? Nós dizemos, sim, Deus está usando uma parábola. Mas se fosse pai e filho, não é uma parábola, é literal. A gente leva para o literal. Nós escolhemos o que é uma parábola e o que não, segundo nossa construção social. Deus usa os relacionamentos com pais e filhos para ilustrar como é conosco, mas Deus não tem gênero. Usa essas parábolas para que o possamos conhecer, assim como temos os 5 relacionamentos, que já conhecemos.
pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, matrimônio, mestre e servo. Esses relacionamentos são parábolas de Deus. E ele pode ser tanto como uma mulher ou um homem. Não é muito fácil achar parábolas onde possamos ver a Deus usando mãe para explicar o trato que tem conosco. Por quê? Nós já falamos, né? Porque a Bíblia foi escrita por homens e para homens. De novo, não podemos esquecer o contexto dos escritores. Se pesquisarmos na Bíblia a palavra father, pai, na Bíblia King James, aparece father ou pai 1126 vezes. E mother, mãe, aparece 320. Então não vamos achar muitas parábolas, mas isso não tem que ser uma desculpa só para ficar com as coisas que temos escritas. Temos que ir além do que está escrito. Temos que usar a hermenêutica, colocarmos no contexto do autor e as intenções e pensamentos do autor. Como lemos o que está escrito e nossa construção social nos fizeram o segundo modelo em nossa mente. Então a gente vê, tem a guerra no céu, entre o pai, que era um homem, o filho, que era um homem, Lúcifer, que também era um homem, e também os anjos, sendo homens. Essa guerra caiu na terra, o pecado. Essa guerra caiu no Adão, que era homem. Noé, homem. Sabemos os nomes dos filhos, Sem, Cam, mas não sabemos o nome da esposa dele. Por que não sabemos? Porque para a história eles achavam que não era importante. Era uma história escrita para homens. Moisés, no antigo Israel, os 10 mandamentos, foram dados para quem? Para todo mundo? Para os homens? Nós vemos bem claro. Não cobiçarás, em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva. Nem o seu boi, nem o seu jumento. Nem coisa alguma do teu próximo. Não está falando que as mulheres não devem cobiçar o marido de sua próxima. Senão que está falando só sobre homens. Não fazer isso. Moisés falou para homens, falou para a liderança patriarcal. Nós temos patriarcas e profetas, profetas e reis, homens, desejados de todas as nações. A história de João, a história de Jesus, os 2 homens. Por que Jesus foi homem? Então nós voltemos para o contexto social, voltemos para ver como estava a humanidade naquele momento. Deus tem que escolher uma forma humana para salvar a humanidade, como bem disse o Felipe. As pessoas têm que ouvir a Jesus, a mensagem de Jesus. Então vai escolher uma forma feminina? Não tinha opção, estava limitado. Essa é a história de João, de Jesus, dos 12 discípulos, todos homens. As mulheres que estão mencionadas são porque estão relacionadas a reis ou homens. Nós vamos para a história da reforma e nós vemos Miller, Snow, também Ellen White. Mas os conservadores e liberais vão falar que ela está aí, mas é uma luz menor. Ela só está como adicional. E nós temos toda essa bagagem hoje. 6.000 anos de história. Uma história patriarcal. E esse é o modelo que temos construído em nossa mente. Então, por que ainda não compreendemos a mensagem de igualdade? É o conceito do modelo do céu. Se você pensa nesse modelo, as mulheres não têm lugar no céu nem na terra. No céu não há gênero, no céu há igualdade. O que trouxe o modelo patriarcal foi o pecado. O pecado tornou o mundo de homens.
Esse modelo é o protótipo. Protótipo de poder e liderança colocado no céu e na terra. Esse protótipo é masculino. E o que é protótipo? Um original ou um modelo após o qual qualquer coisa é formada. O padrão de qualquer coisa a ser gravada, moldada, etc. É um modelo, um arquétipo. O que nos diz isso tudo? Tudo é construído baseado no mundo dos homens, baseado na ideia do homem sendo protagonista e a mulher abaixo dele. Esse modelo sobre o qual falamos é a linha de restauração. Dependendo da perspectiva que queremos olhar para isso, podemos ver um modelo masculino, com o qual podemos justificar desigualdade, ou a linha da restauração, que nos leva à igualdade. Temos que entender a construção de Deus se queremos entender a humanidade hoje. Temos dificuldade de entender igualdade, porque temos o conceito masculino do céu e da terra. Então, as mulheres são adicionais aos homens, não pertencem ao céu e quase que não pertencem à terra. Assim como vimos na última apresentação que Pedro nos trouxe, que nós estávamos olhando para o lado errado na lei dominical, estávamos olhando para o presidente e por isso não estávamos entendendo a natureza da lei. O mesmo é com o assunto de gênero. Se continuamos olhando para esse modelo masculino, não vamos conseguir entender a igualdade. Aí nós entramos para a diferença de gênero. Diferença entre sexo e gênero. A diferença entre sexo e gênero é que se refere ao conjunto de características físicas e biológicas definidas geneticamente, que determinam se um ser vivo é masculino, feminino ou intersexual. A intersexualidade caracteriza-se por uma variação das características sexuais. Nós estamos falando de sexo. Por exemplo, no caso de seres humanos, a intersexualidade caracteriza-se por uma variação das características sexuais, órgãos sexuais e padrões cromossômicos que dificultam a identificação do indivíduo como masculino ou feminino. Os cromossomos sexuais e fatores fenótipos. O fenótipo é um termo da genética usado para descrever as características observáveis de um indivíduo, que resultam da interação dos fatores epigenéticos e com o genótipo. Os genótipos já são os fatores ambientais, não herdáveis. Então, os cromossomos sexuais e fatores fenótipos são fatores-chave na atribuição do sexo de um ser humano. Já o gênero cobre uma série de papéis e comportamentos, atributos socialmente construídos, que são considerados apropriados para uma pessoa de acordo com o seu sexo biológico. Estas construções sociais são tradicionalmente ligadas às categorias de homens e mulheres. Mas, pouco a pouco, muitas outras identidades de gênero têm sido reconhecidas. Os contextos social, cultural e espaço-tempo são decisivos para a definição de gênero. O que é sexo? Sexo refere-se ao conjunto de atributos físicos e biológicos particulares que definem um macho, uma fêmea ou um intersexual. Por exemplo, no caso de humanos, ele pertence a um ou a outro sexo. E voltando só para explicar mais um pouco, o que a gente falou que define um macho, uma fêmea ou intersexual. Intersexual é aquela pessoa que tem as características físicas e biológicas dessa pessoa não são completamente
masculinas, para o macho, e não são completamente para o feminino, para o masculino ou para o feminino. Eles têm ou incompletamente os dois, ou completamente os dois, o que os torna intersexual. Por exemplo, e voltando ainda, falando do intersexual, que é bem importante. Na Idade Média, o intersexual ele era visto como um monstro, como aberração. E nós usávamos até bem pouco tempo o termo, que é bom, irmãos, que nós coloquemos em nossa mente, que esse termo não é mais bom, ele é um termo preconceituoso. A gente chamava de hermafrodita. Era chamado de hermafrodita, é totalmente preconceituoso e esse termo é usado para animais. Então, portanto, desde o início, ele não deveria ser usado para humanos. Vamos continuar. O intersexual também, colocando mais um ponto, ele pode nascer, né, dessa forma, ou desenvolver na puberdade, fase adulta, ou nunca descobrir esses traços. No Brasil, estima-se que 167 mil pessoas sejam intersexuais. Por exemplo, no caso de humanos, ele pertence a um ou a outro sexo, dependendo de fatores como composição genética, processos hormonais e características fenóticas. Quando se fala em características sexuais fenóticas, essas são características sexuais internas e externas, que são observáveis em uma pessoa. Por exemplo, os genitais, processos hormonais, sistema reprodutivo, constituição física, corpo, etc. Essas características começam a se desenvolver perto da 7ª semana da gestação do organismo. Os cromossomos sexuais são responsáveis por determinar o sexo de um ser vivo. Em humanos, estes cromossomos são X e Y, encontrados em pares, XX ou XY. Metade dos cromossomos que um ser humano possui vem de cada um dos pais. A fêmea tem XX cromossomos, enquanto o macho tem cromossomos XY. O sexo biológico é determinado no momento em que ocorre a fertilização. O pai doa o esperma, um cromossomo X, ou um Y, enquanto no óvulo da mãe há apenas cromossomo X. As características sexuais se desenvolvem de acordo com o tipo de cromossomos presentes. No caso do intersexo, devido a alguma situação particular a nível genético, os cromossomos não seguem o padrão XX ou XY, apresentando-se de uma outra forma, XYY, XXY, etc. Isso faz com que as características sexuais sejam atípicas. Além disso, a intersexualidade também pode ocorrer devido a variações nos padrões fenóticos, formação de glândulas, órgãos e genitais. O sexo de uma pessoa, neste caso, não está claramente definido no momento em que ela nasce. Um intersexual pode começar sua vida com características de um sexo e depois desenvolver características do outro sexo. E gênero? Gênero é a percepção social que temos de uma pessoa sobre o que é apropriado em relação ao seu sexo biológico, orientação sexual e outros aspectos de sua identidade. Essa percepção é determinada pelo contexto social e cultural, assim como pelas características biológicas e psicológicas do indivíduo. Uma pessoa pode ter uma identidade de gênero diferente daquela atribuída em sua sociedade. Ela pode ser designada antes do nascimento, geralmente associada ao sexo da pessoa.
As características que determinam o que é ser homem e ser mulher variam em nível temporal, no tempo e espacial, de cultura para cultura ou sociedade. Portanto, o gênero é fundamentalmente uma construção social, um produto social baseado em práticas e regras sociais que variam de sociedade para sociedade. É comum que o gênero seja associado somente em resposta à diferença biológica entre sexos, a partir de uma perspectiva binária, ou seja, a partir da dicotomia, que nós já falamos, que é a característica de interpretação, né? E é a modalidade de classificação em que as divisões ou subdivisões estão divididas somente em dois termos. Então, é comum, ou seja, a partir da dicotomia, nós temos homem ou mulher. Há uma tendência a supor que existem apenas dois gêneros, homens e mulheres. Aí nós vamos para a identidade de gênero. A identidade de gênero refere-se a quão bem uma pessoa é identificada como sendo do mesmo gênero. Esta identificação com o gênero está relacionada às experiências pessoais, educação, relações sociais de uma pessoa, de acordo com os padrões estabelecidos para cada gênero. A identidade é um elemento que abrange tanto a esfera social quanto uma esfera individual. Acho que eu já adiantei muito aqui o texto, mas eu vou continuar. Por um lado, uma pessoa é socialmente identificada como parte de um grupo, devido à sua proximidade com práticas e hábitos. Realmente, eu adiantei bastante, eu vou voltar aqui, tá bem? Identificada como sendo o mesmo gênero. Essa identificação com o gênero está relacionada a diferenças pessoais. Como eu já falei antes, a educação, relações sociais de uma pessoa, de acordo com padrões estabelecidos para cada gênero. A identidade é um elemento que abrange tanto a esfera social quanto individual. Por um lado, uma pessoa é socialmente identificada como parte de um grupo, devido à sua proximidade com práticas e hábitos socialmente compartilhados, bem como por atributos físicos. Por outro lado, a identidade também se relaciona com a forma como a pessoa se vê como parte de um grupo. É a forma pela qual uma pessoa se define em relação às outras pessoas, de acordo com seus impostos físicos e psicológicos. Identidade de gênero consiste no modo como o indivíduo se identifica com seu gênero. Em suma, representa como a pessoa se reconhece, homem, mulher, ambos ou nenhum dos gêneros. O que determina a identidade de gênero é a maneira como a pessoa se sente e se percebe, assim como a forma que esta deseja ser reconhecida pelas outras pessoas. É a maneira como alguém se sente e se apresenta para si e para as demais pessoas, como masculino, feminino, ou ainda pode ser uma mescla, uma mistura de ambos, independente do sexo biológico ou da orientação sexual, do sexo biológico, se ela é fêmea, macho, ou da orientação sexual, orientação do desejo dessa pessoa, se é um desejo homossexual, heterossexual ou bissexual. É a forma como nos reconhecemos a nós mesmos e desejamos que os outros nos reconheçam. Isso inclui a maneira como agimos, o jeito de ser, a maneira como nos vestimos, andamos, falamos, o linguajar que usamos. A identidade de gênero é normalmente confundida com a orientação sexual. Por exemplo, é muito comum as pessoas travestis serem consideradas como homossexuais, pois o fato dessas pessoas portarem em seus corpos elementos femininos leva a grande maioria das outras pessoas a afirmarem que a travesti
se sente necessariamente atraída por homens. Na realidade, a travesti pode se sentir atraída ou ter uma orientação de desejo tanto por homens quanto por mulheres e por outras travestis. Ser travesti não determina a orientação do desejo da pessoa. Uma mulher transgênero, indivíduo que nasceu com um órgão sexual masculino, mas que se identifica com o gênero feminino, por exemplo, pode ter qualquer tipo de orientação sexual: homossexual, bissexual, heterossexual, assexual, e etc. Então, nós entramos na identidade de gênero, nas identidades de gênero. Hoje é mais comum falar da existência de diferentes formas de viver o gênero, diferentes da divisão binária homem e mulher. Aqui estão algumas formas gerais nas quais uma pessoa pode expressar sua identidade de gênero. Cisgênero, isso se refere àquelas pessoas cuja identidade de gênero corresponde ao sexo biológico atribuído ao nascimento. Em geral, essas pessoas representam o que é considerado a norma. Em muitas sociedades, em termos de identidade de gênero, voltando para o bem mal agora. Em geral, essas pessoas representam o que é considerado a norma em muitas sociedades em termos de identidade de gênero. Transgênero, quando a identidade de gênero de uma pessoa não corresponde ao seu sexo biológico atribuído. Você também pode falar sobre uma pessoa trans. Este termo abrange muito espectro de identidades de gênero e formas de expressões que desafiam a norma social. Não binário é alguém que não se identifica completamente com o gênero de nascença, nem com outro gênero. Essa pessoa não se vê em nenhum dos papéis comuns associados aos homens e às mulheres, bem como pode vivenciar uma mistura de ambos. Nós vamos para os papéis de gênero. Os papéis de gênero expressam os comportamentos esperados que uma pessoa supostamente deveria ter com base no seu sexo. Estes são associados à identidade de gênero de alguém, sob a suposição de que ambos devem ser iguais. E as características são as seguintes dos papéis de gênero. São comportamentos atribuídos de acordo com o sexo biológico de uma pessoa. Eles seguem as normas sociais. Comportamentos diferenciados são atribuídos a cada gênero. A educação formal e informal tem um peso no aprendizado das funções. Eles podem resultar em preconceito de gênero. Falamos que Deus não tem gênero, nem os anjos. Então, quando falamos que fomos criados à imagem de Deus, não podemos falar sobre gênero e sobre sexo. O que significa que fomos criados à imagem de Deus? O que é uma imagem? Alguém pode falar, por favor? É uma representação de algo? Sim. Imagem é uma representação de algo ou alguém. O ser humano é uma representação visual de Deus. Mas o que queremos dizer com representação visual? Um reflexo? Nós colocamos em nossa mente, a partir de Gênesis 1:26. Vamos abrir, irmãos, em Gênesis 1:26? E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine
sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente parte para fazer um estudo da palavra imagem. Imagem é H6754. Diz, de uma raiz inutilizada, significado para sombra, um fantasma, isto é, figurativamente, ilusão, semelhança. Daí, uma forma representativa, especialmente um ídolo, imagem, símbolo, vaidoso. Partimos para a semelhança. H1819. Semelhança, especificamente modelo, forma. Semelhança adverbial. Adverbial. Moda, como na palavra em inglês final, é como. Maneira, semelhança. E vamos para a palavra com uma raiz primitiva, que se compara à implicação, assemelha-se, compara, considera, comparar, conceber, ser como, significar, pensar, usar semelhança. O versículo diz, macho e fêmea ele os criou. Agora, quando pensamos em uma representação ou uma figura, pensamos em algo visual. Pensamos no corpo como um todo. Sabemos que os órgãos masculino e feminino não são iguais. Então, como seria Deus nesse sentido? Referimos-nos ao corpo quando falamos de uma figura representativa? Irmãos, foi uma coisa maravilhosa para Deus criar o homem. Para fazer mente. A glória de Deus deve ser revelada na criação do homem, a imagem de Deus em sua redenção. Uma alma tem mais valor do que o mundo. Deus criou o homem para que cada faculdade fosse a faculdade da mente divina. O Senhor Jesus Cristo é o autor do nosso ser e é também o autor da nossa redenção. E todos que entrarem no reino de Deus desenvolverão um caráter que é a contrapartida do caráter de Deus. Ninguém pode habitar com Deus no céu santo, a não ser aqueles que carregam sua semelhança. Aqueles que devem ser redimidos, devem ser vencedores. Eles devem ser elevados, puros, um com Cristo. Crie o homem, criar a mente. Ele não está dizendo para criar o homem e fazer mente. Há uma vírgula. É como se ele estivesse falando sobre a mesma coisa. Man. Mind. Que quer dizer homem. Igual a mente. A imagem de Deus que está no homem não é o corpo. Não é o órgão masculino ou feminino. É a mente. A imagem de Deus no homem. A glória de Deus é sua mente. A glória será revelada na criação do homem, a imagem de Deus. Deus fez uma representação idêntica de sua mente e a colocou no homem. Ele estava preocupado em criar uma mente, não um corpo. Deus criou o homem para toda a faculdade natural, capacidade
física, moral, aptidão para a moral, pudesse ser a faculdade da mente divina. Ou seja, ele nos criou para que cada coisa que fizéssemos, física, natural, moral, fosse através da mente de Deus. Tenha sua mente. Aqueles que têm a mente de Cristo, aqueles que têm um caráter igual a Deus, aqueles que têm a mesma mente, entrarão no reino de Deus. Que esse seja a nossa maior busca, a nossa reflexão. Nós possamos ter o desejo, o nosso querer, seja de alcançar a mente de Deus. Ele nos proveu. Ele também é a nossa redenção, para que nós possamos tirar de nossa mente tudo que já temos de formação. Como nós vimos dispensação a dispensação, e se nós pensarmos na linha de progressão, Deus vai usando de acordo com o que é possível em cada dispensação a nossa mudança. Irmãos, eu quero abrir para que vocês falem, por favor. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de colocar alguma coisa, tem alguma dúvida? Eu só acho incrível a ampliação dessa perspectiva que tu trouxe, né? A partir da gente pensar que Deus é agênero, porque isso é algo que vários cristãos eles já concordam de alguma forma, de que Deus não é homem nem mulher, Deus é agênero. Talvez não todos, mas de alguma forma a gente consegue fazer eles entenderem e concordarem, mas ampliar isso e ver o quanto isso tem implicações e tem coisas para se encontrar e realmente que refletem na sociedade. Uau, é incrível mesmo. Muito, muito obrigada. Eu só queria fazer aqui um comentário, que assim, é muito legal realmente esse seu estudo, porque hoje de manhã aqui em casa, a gente fez um estudo basicamente muito parecido ao seu, né? Em Gênesis 1 e 2 aqui, eu e a Ana Cláudia, minha esposa. E a gente, algumas coisas que a Ana falou aí, citou, a gente comentou aqui, né? Então tá batendo, tá muito legal. E uma coisa que a gente percebeu aqui, que a gente chegou a uma conclusão, é mais ou menos assim, é que se tratando da questão da igualdade também, de nós fazermos uma releitura, né, de uma releitura da leitura da Bíblia, é como se Deus, quando Deus criou Adão e logo em seguida criou Eva, e o texto de Moisés diz que depois, se eu não me engano, eu não estou com a Bíblia agora aqui, mas Deus diz que eles foram criados e agora administrariam, né, ali todo aquele cenário, aquela geografia que Deus havia criado, era para eles administrar aquilo tudo. E o que me chamou a atenção, que até então não havia me chamado a atenção, é que eu acho que é Gênesis 1, 26 ou 27, é que eu não estou sem Bíblia agora aqui na mão. Diz que, embora Deus criou o homem, logo depois o texto diz que eles foram criados para administrar, para organizar o Éden. Então, é como se Deus falasse assim, olha, vocês dois têm a mesma posição, vocês dois têm o mesmo salário, vou dar o mesmo pagamento para ambos. Embora Adão veio primeiro e Eva veio depois, mas vocês são iguais, têm a mesma mente, a mesma cabeça, ninguém é melhor do que ninguém. Então, a gente teve esse entendimento aqui e achou isso interessante porque Deus já vem plantando isso desde sempre, né? E embora você está falando aí sobre a questão de nós vermos, a gente vem vendo, olhando Deus como uma figura humana ou uma figura masculina, mas quando a gente passa a reestudar e querer entender isso melhor com a mente de Deus, de Cristo, a gente pensa que existe uma igualdade desde sempre quando Deus começou a criar, né? Colocando ambos iguais, né? Não havendo sexismo, distinção, separação, nada de raça, né? Então, muito legal. Eu só queria fazer esse comentário. Muito bom, muito bacana. Obrigada, irmão. Muito obrigada. Então, irmãos, pelo horário,
Nós vamos encerrar aqui, esperando que esse seja só um dos muitos estudos que nós ainda teremos para que nós possamos chegar sempre a um melhor entendimento, porque Deus nos dá essa condição, nós temos e devemos usá-la e viver aquilo que nós estamos aprendendo é muito importante. Então, por isso nós precisamos conhecer, buscar, estudar. Deus é muito maravilhoso. Vamos fazer uma oração? Então, se vocês se ajoelhem para finalizar com a oração. Senhor, agradecemos imensamente por estarmos vivendo nesta dispensação, em que temos a capacidade e a luz que tem sido trazida através dos nossos anciãos, a luz que vem de vós, a luz que nos mostra nossas capacidades como sendo as mesmas, a luz que nos mostra que devemos olhar e respeitar o nosso próximo como ele é. Senhor, nós sabemos que há muitas pessoas sofrendo muito, porque como nós vimos, essas pessoas nascem com essas características, essas formas genéticas que estão confundindo suas mentes, porque vivem numa sociedade em que nós temos uma visão binária. Abre nossas mentes, Senhor, por favor, nós te suplicamos. Que nós possamos aceitar, estudar, nos aprofundar, respeitar e viver igualdade. Abençoa todas as pessoas, Senhor, no sofrimento, não haver essa igualdade. Protege que nós sejamos também sensíveis para com todas as pessoas, com todos os nossos relativos, irmãos, irmãs, e que tenhamos uma mente aberta, uma mente como a vossa, Senhor. Nós te agradecemos imensamente por essa possibilidade maravilhosa que nos deste e que hoje temos a oportunidade, se não descobrimos antes, hoje temos a possibilidade de descobrir e usar. Nós te pedimos perdão por todos os dias que discriminamos e agradecemos. Em nome e por amor de Deus. Que nós possamos continuação do sábado seja abençoado por vós. Nós te agradecemos por tudo. Em nome e por amor. Amém.